Você já viu casos de tretas inúteis e sem sentido pela internet? Ou até mesmo no YouTube? Tretas que você vê e pensa: meu Deus, isso aqui é só para farmar views mesmo. O que é tão nada a ver terem criado um vídeo sobre isso que dá até tédio. E é por isso que eu separei 5 tretas que eu vi aqui mesmo no YouTube para mostrar que algumas tretas podem ser sim muito bobas e muito idiotas. E provavelmente isso só foi feito para gerar fama mesmo. Então assiste o vídeo até o final para você não se arrepender e descobrir quais são essas tretas que eu falo. Oi, meu nome é Isa, seja bem-vindo ao meu canal. A primeira treta que eu achei que foi uma das mais bobas foi a treta da Jinpink e o Zika. A treta foi o seguinte: o Zika, há um tempo atrás, fez um vídeo falando da Jinpink. Nesse vídeo ele meio que refuta ela, sabe? Analisou um vídeo que ela postou há um tempo atrás e ele zoa e fala que ela não sabe argumentar e tal. Ela, nesse vídeo dela, ela diz que mudou, que não comete os mesmos erros, que não faz as mesmas coisas de antes. E por aí vai, né? Mas aí o Zika mostra que na verdade que não, que ela ainda comete os mesmos erros, né? Que ainda faz as mesmas coisas. Ele traz prints do passado dela, de muito tempo atrás, sobre como ela era, sobre como ela agia. O Zika meio que fez esse vídeo mesmo para refutar e zoar e mostrar como a Jinpink era antigamente. Aí ele, há um mês, né, fez um outro vídeo da Jinpink se defender de algumas acusações que a Jin fez sobre ele, né? Ele fala bastante coisa no vídeo, então eu não vou explicar tudo aqui, né? Eu acho que essa treta toda rolou de uma forma muito à toa, sabe? Até que faz bastante sentido, sim. Eu entendi o lado do Zika até. E até na época eu comentei no vídeo dele e tal, né? Então eu sim entendi muito bem. Mas eu só achei meio nada a ver, sabe? Essa treta, sabe? Bem, o primeiro vídeo, na verdade, né? Eu achei que meio tanto faz, sabe? Tipo, porque ele trouxe assuntos do passado da Jinpink, sabe? Tipo, sei lá, é uma coisa meio chata, né? Realmente, ela pode ter feito isso, né? E realmente foi muito horrível, né, o que ela fez. Não era necessário fazer um vídeo sobre isso, sabe? Eu, na época que foi postado esse vídeo, eu realmente achei desnecessário falar do passado da Jinpink assim do nada, sabe? Ela errou, claro, mas se mudou, isso que importa, certo? Pelo menos ela se arrependeu, né? Muita gente nem se arrepende do que fez, né? Eu só achei desnecessário mesmo falar disso agora, depois de muito tempo, né? Tipo, sabe? Ela é uma pessoa boa, uma pessoa melhor, então não tem por que trazer tudo de volta, né? Depois de muito tempo. Agora, desse segundo vídeo que ele fez da Jinpink, né, foi mais triste mesmo, sabe? Mais por ela, né? Porque teve mais coisas que não sabíamos antes, né, sobre ela. Mas como ele mesmo disse no comentário fixado, né, o vídeo não foi a intenção de atacar ela, né? Ele só fez para se defender das acusações que ela fez sobre ele. Bem, esse segundo vídeo, né, que ele fez, eu entendo bem, sabe? Realmente foi bem chato o que a Jin fez, sabe? Mas eu ainda acho que essa treta entre os dois, né, foi uma coisa boba, muito boba mesmo. Eles poderiam ter conversado no privado ao invés de fazer esses vídeos, né? Em vez de manchar a reputação do outro, né? Que já tava manchado faz muito tempo. Seria melhor assim, sabe? Conversar, não acham? Pelo menos na minha opinião, eu acredito que conversar é sempre melhor, sabe? A segunda treta é da Jinpink com a Jujubinha. Pelo que eu pesquisei, isso tudo começou porque a Jujubinha teve um exposed, né? De ter feito thumbs apelativos e reacts duvidosos. Aí a Jin, né, fez 2 vídeos sobre a Jujubinha, um fazendo o putz dela, né, e um outro. Esse outro eu achei bem engraçado de assistir, sabe? Acho que foi por conta desse vídeo aí e essa treta começou a ficar mais boba possível, porque ela nesse vídeo, né, ela ataca a Jujubinha por coisas nada a ver e que não era necessário falar. Teve coisas sim que era necessário, sabe, que eu achei sério de se falar, mas outras coisas, né, que ela falou que não era tão legal, tipo, não era necessário, sabe? Aí eu comecei a achar que essa treta, né, das duas foi muito boba, né, se tornou muito boba. Tipo tretas de adolescentes, sabe? Tipo briguinhas de adolescentes. Foi mais ou menos isso. Uma conta grande tretar com uma conta pequena por coisas bobas. Ah, sei lá, dá vontade de rir, sério. Parece mais que a Jinpink, né, só fez esses vídeos, né, da Jujubinha para farmar em cima dela. Ou, na verdade, né, essa treta toda foi para farmar views, né, para os dois lados. Acho que essa treta foi mais para atacar uma outra do que para rever seus erros. Seja a Jujubinha melhorando seu conteúdo, né, para o seu público, ou a Jinpink melhorando sua forma de agir. Elas deveriam ter conversado ao invés de atacar uma outra, né? Seria muito melhor.
A terceira treta mais boba que eu ouvi recentemente foi da comunidade do Jazz Ghost e da Emily Vick. Eu não ouvi muito dessa treta, mas pelo que eu soube, o Jazz Ghost e a Emily Vick estavam disputando em uma das categorias do eBeast. Aí o público deles, né, começaram a discutir pra ver quem era o melhor ou mais ruim, sabe? Tipo assim. Aí o fã do Jazz Ghost falava dizendo que ele é melhor que a Emily Vick, ou o fã da Emily Vick, né, dizia que ela é melhor que o Jazz Ghost, e por aí vai. Uma treta bem boba e bem inútil, né? Aí, enquanto isso rolava, né, alguns canais de opinião, né, falavam sobre essas tretas, essa coisa toda, né, que tava acontecendo, como se fosse a coisa mais horrível do mundo, né, que tem que comentar na hora, sabe? Por isso que eu achei bem bobo também, né? Isso só pra gerar view, tá? É o que eu penso, na real. Eu confesso que sim, alguns fãs, né, algumas pessoas, né, foram longe demais, né? Alguns fãs da Emily Vick, eu acho, né, foram longe demais porque, pelo que eu soube, né, essas pessoas começaram a ameaçar o Jazz Ghost, né, sem motivo, só por causa de fandom, entendeu? Só por causa de outras pessoas, e nem é por causa dele, é por causa de outras pessoas falando bobagem. Ameaçavam ele, sabe? Só por causa de outras pessoas falando bobagem. Que, na verdade, eu aposto que eram só crianças discutindo, sabe? Criança discutindo na internet, entendeu? Eu sinceramente achei essa treta bem boba, porque brigar, discutir por coisas sem sentido ou só por causa de influências é muita bobagem, né? Isso é muito coisa de criança mesmo. A quarta treta foi do Games Edu com o Twitter. Pelo que eu lembro dessa treta foi que o povo do Twitter, né, militantes no caso, reclamaram que o Games Edu foi transfóbico, né? Que por ele errar os pronomes de um personagem de jogo ou não aceitar, eu acho, foi taxado de transfóbico. Eu não vi muito dessa treta, tá? Mas eu acho, né, eu acredito que ele não atacou diretamente as pessoas trans, sabe? Pelo que eu vi, ele só comentou sobre o jogo e como esse jogo é. Eu vi o vídeo dele falando do jogo e dos personagens trans e não binários. Eu confesso, mesmo eu sendo parte da comunidade LGBT também, eu também achei demais, sabe? Tipo, eu vi como era o jogo, tudo bem as pessoas serem não binários ou trans e usarem pronomes, sabe? É normal. Mas, tipo, o jogo, ele colocou muito, mas muito disso, mais que o normal. E isso incomodaria qualquer pessoa que jogar. Se fosse diferente, se fosse uma representação melhor, né? Como é em outros jogos, tipo a Ellie de The Last of Us, ou a Max, né, de Life is Strange. Eu até tenho uma tatuagem, né, desse jogo. Então, tipo, se fosse assim, ser melhor. Ou até mesmo a Vi e a Kate de LoL, sabe? Que foram melhores representadas, com um desenvolvimento bom, que não pareceu forçado, sabe? Aí tudo seria melhor, sabe? Mas nesse jogo que o Edu falou sobre, né, quando eu vi o trecho do jogo, eu mesmo achei forçado, sei lá, eu mesmo achei forçado esse jogo, né, nas partes de pronomes e tal, sabe? Tudo bem os personagens, tudo bem ter personagens assim, mas parecia muito que tava forçado, sabe? Sei lá, eu não curti tanto. Se tivesse um desenvolvimento melhor, né, as personagens do jogo, sabe? Com certeza ele não teria falado nada sobre o jogo e o jogo até seria melhor. E é por isso que eu achei essa treta do Twitter, né, com ele, bem boba, porque ele só comentou sua opinião sobre esse jogo e ainda por cima sair como ruim da história, sabe? Então, tipo, na minha opinião, essa treta foi uma das bem bobas mesmo e inúteis. E pelo que eu sei, né, pelo que eu soube, né, pelo que eu acredito, o Games Edu não é um desse tipo de pessoa que fala mal de alguém tão facilmente assim ou algo assim, sabe? Então, eu acredito que isso tudo, essa treta que rolou, né, foi bem boba mesmo. A última treta da lista aqui, né, foi do Scott Nauta e seus amigos. Pelo que eu entendi, né, começou quando ele postou na sua conta privada, né, no Twitter, falando sobre um dos seus supostos amigos, né, meio que reclamando dele, né, sobre uma coisa que ele fez. Esse cara é o Flop. Aí o YouTube Flop, né, viu esse tweet dele e respondeu ele, né, um tweet bem grande que ele falou, viu? Foi literalmente assim mesmo, sabe, essa treta. Foi comentários atrás de comentários, foi uma indiretinha atrás de indiretinha. Essa briga de amigos, né, que na realidade não parece que eram amigos, né? Porque amigos mesmo não fariam isso, né? Conversariam no privado ao invés de mandar indiretinhas no Twitter, né? E é por isso aí que eu achei essa treta, né, a mais boba e a mais idiota de todas as tretas. Porque ao invés deles conversarem, né, de forma melhor, né, como amigos conversam e resolver, né, eles preferiam, né, pelo visto o Scott Nauta preferiu, né, fazer tweet no Twitter, né, falando sobre seu amigo, né? Que na realidade não parece que foi um amigo, né, pra ele.
eles preferiam mandar indiretinhas na sua conta do Twitter, né, onde todo mundo viu, do que conversar, né, do que resolver isso. Ao invés de serem dois adultos e conversar, né, eles preferiam, né, agir que nem duas crianças, né? E realmente isso é coisa de criança e adolescente fazer, né? Eles preferiam agir que nem duas crianças do que conversar como adultos, né? É foda. Então essas foram as 5 tretas mais inúteis e a mais boba que eu já vi aqui na internet e no YouTube. Sinceramente, esse povo deveria começar a aprender a ser melhor, né? Ao invés de jogar indireta pro outro e agir de modo errado, deveriam melhorar, sabe? Mas não, preferem agir que nem duas adolescentes mimadas, né? Infelizmente é assim que é, né? Eu não posso mentir também, né? Eu mesma já fiz um vídeo atacando a Jin Pink uma vez, né? Falando que ela poderia ter sido possivelmente preconceituosa, sabe? Mas aí eu conversei com ela, resolvemos, né? E eu apaguei o vídeo. Fiz o vídeo no momento de calor mesmo, né? Eu tava com raiva, né? Mas depois eu vi o meu erro, né? Eu conversei com ela e eu resolvi tudo, né? E agora estamos bem. Ela é minha amiga e agora estamos bem, né? Na minha opinião, deveria ser assim, sabe? As pessoas deveriam conversar entre si e resolver, né? E não agir que nem criança, sabe? Espero que você aí tenha entendido sobre isso, tá? Porque é importante, né? Mas e aí, o que vocês acham disso tudo? O que acham dessas tretas que eu mencionei? Tem mais alguma que eu esqueci de falar que você classifica como idiota ou ruim, sabe? Tipo, inútil? Comente aí, quero saber. É isso, obrigado por me vir até aqui. Até os próximos vídeos e abraço!